antes que o barulho do mundo entre pela porta do seu coração, antes que as mensagens cheguem, antes que as preocupações tentem ocupar o primeiro lugar nos seus pensamentos. Pare por um momento e fale com Deus. Não entregue o seu dia às pressas, sem antes entregar o seu coração ao Senhor. Não comece carregando sozinho aquilo que pode ser colocado nas mãos do Pai. Esta oração é um convite para você respirar fundo, acalmar a alma e lembrar que existe um Deus que cuida de cada detalhe, mesmo daqueles que você ainda nem viu acontecer. Talvez você tenha acordado com muitas coisas na cabeça. Talvez exista uma responsabilidade esperando por você. Uma conversa difícil, uma decisão importante, um compromisso, uma notícia, um trabalho, estudo, uma luta silenciosa ou uma preocupação que voltou logo cedo. Mas hoje, antes de qualquer passo, antes de qualquer resposta, antes de qualquer esforço, fale com Deus. Ele não está distante da sua manhã. Ele não está ocupado demais para ouvir sua voz. Ele não se cansa das suas palavras, não rejeita as suas lágrimas e não despreza o seu silêncio. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Enquanto esta oração começa, eu te convido a escrever nos comentários: Senhor, guia o meu dia. Escreva com fé, como uma entrega simples, como quem coloca amanhã diante de Deus e declara que não quer caminhar sem direção. Aproveite também para se inscrever no canal, compartilhar esta oração com alguém que precisa começar o dia em paz e permanecer até o final. Porque cada palavra aqui foi preparada para conduzir o seu coração a um lugar de descanso, confiança e força. Senhor meu Deus, nesta manhã, eu me coloco diante da Tua presença. Antes de olhar para os problemas, eu olho para Ti. Antes de ouvir a voz do medo, eu escolho ouvir a voz da fé. Antes de permitir que a ansiedade tome conta dos meus pensamentos, eu abro meu coração e digo: Pai, toma o primeiro lugar nesse dia. Que nada seja maior dentro de mim do que a certeza de que o Senhor está comigo. Eu te agradeço pelo dom da vida. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor me sustenta. Obrigado pelo ar que entra nos meus pulmões, pela oportunidade de recomeçar, pela chance de corrigir rotas, pela graça de levantar e seguir. Esta manhã não é apenas mais uma manhã. Este dia não é apenas mais um dia. É uma nova oportunidade de viver com propósito, de amar melhor, de escolher com sabedoria, de plantar o bem, de confiar mais e de caminhar sob a Tua direção. Pai amado, eu não quero sair para enfrentar o mundo com a alma vazia. Eu não quero entrar nas tarefas do dia carregando pesos que me roubam a paz. Eu não quero responder pessoas, resolver problemas, tomar decisões ou assumir compromissos sem antes ser preenchido pela Tua presença. Por isso eu paro agora. Eu me desligo por alguns minutos da pressa, da confusão, da cobrança e da agitação e me volto para Ti. Fala comigo nesta oração. Acalma o que está acelerado, organiza o que está confuso, cura o que amanheceu dolorido.
dentro de mim. Senhor, guie os meus pensamentos, que a minha mente não seja dominada por cenários ruins, por lembranças pesadas ou por preocupações sem fim. Ajuda-me a pensar no que edifica, no que traz clareza, no que fortalece a minha fé. Que eu não comece este dia imaginando derrotas, mas confiando que, mesmo diante de desafios, o Senhor me dará sabedoria para agir e serenidade para esperar. Que eu não seja governado por impulsos, irritações ou pressões. Que eu seja conduzido pela Tua paz. Guia também as minhas palavras, que eu não fale o que fere, que eu não responda no calor da emoção, que eu não espalhe desânimo, que eu não permita que a impaciência tome conta da minha voz. Coloca doçura onde houver tensão, firmeza onde for necessário e silêncio onde a melhor resposta for esperar. Que as minhas palavras hoje sejam instrumentos de vida, não de confusão. Que eu saiba ouvir antes de julgar, acolher antes de criticar, perdoar antes de endurecer o coração. Senhor, eu entrego a Ti este dia desde agora. Entrego cada encontro, cada caminho, cada tarefa, cada responsabilidade, cada decisão e cada detalhe que ainda não conheço. Vai à minha frente, preparando aquilo que eu não posso preparar. Fica ao meu lado, sustentando-me naquilo que eu preciso enfrentar. Guarda as minhas costas, protegendo-me daquilo que eu não consigo ver. E permanece dentro de mim, lembrando-me a cada instante que eu não estou sozinho. Pai, nesta manhã eu reconheço que preciso de Ti, mais do que preciso de respostas rápidas. Preciso de Ti, mais do que preciso de controle. Preciso de Ti, mais do que preciso que tudo aconteça do meu jeito. Muitas vezes eu começo o dia tentando organizar tudo pela força dos meus próprios braços, querendo prever cada situação, tentando evitar todo o desconforto e carregando uma cobrança que o Senhor nunca colocou sobre mim. Mas agora eu me rendo. Eu reconheço que sou limitado, mas o Senhor não é. Eu vejo em partes, mas o Senhor vê o todo. Eu me canso, mas a Tua graça me renova. Senhor, visita as áreas do meu coração que acordaram inquietas. Existem preocupações que eu tento esconder até de mim mesmo. Existem medos que aparecem em silêncio logo cedo, quando a mente ainda está despertando. Medo de não dar conta, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder oportunidades, medo de enfrentar pessoas difíceis, medo de repetir erros, medo de não ser compreendido. Mas neste momento eu entrego cada medo a Ti. Não quero alimentar pensamentos que me aprisionam. Quero ser conduzido pela confiança de que o Senhor sabe cuidar de mim. Que este dia não seja marcado pela ansiedade, mas pela dependência. Que eu não viva correndo atrás de uma paz que só encontro quando paro diante de Ti. Ensina-me a respirar com calma, a avançar um passo de cada vez, a não sofrer por tudo antes da hora. Que eu tenha sabedoria para fazer a minha parte e humildade para entregar ao Senhor aquilo que não está nas minhas mãos. Porque há coisas que eu posso resolver com atitude, disciplina e coragem, mas há coisas que somente o Senhor pode alinhar no tempo
tempo certo e da melhor forma. Pai, abençoa o meu trabalho, os meus estudos, os meus compromissos e todas as responsabilidades que me esperam. Que eu não veja as tarefas de hoje apenas como peso, mas como oportunidade de servir, crescer e amadurecer. Dá-me concentração para realizar o que precisa ser feito. Dá-me criatividade para encontrar soluções. Dá-me paciência para lidar com processos. Dá-me coragem para começar o que estou adiando. Dá-me perseverança para continuar mesmo quando eu não sentir vontade. Que eu não seja vencido pela distração, pela preguiça, pelo desânimo ou pela comparação. Senhor, guarda-me da comparação que rouba a alegria. Que eu não olhe para o caminho de outras pessoas, como se isso diminuísse o valor da minha própria jornada. Cada pessoa tem um tempo, uma história, um processo e uma batalha que nem sempre aparece. Ajuda-me a caminhar com os olhos firmes em Ti, sem inveja, sem inferioridade, sem orgulho e sem pressa destrutiva. Que eu celebre as vitórias dos outros, sem desprezar as sementes que o Senhor está fazendo crescer em mim. Eu peço também que o Senhor me dê discernimento, que eu saiba perceber portas que vêm de Ti e portas que não devo atravessar. Que eu reconheça conversas que edificam e conversas que drenam a minha paz. Que eu saiba distinguir urgência de ansiedade, oportunidade de distração, direção divina de impulso humano. Não permita que eu seja levado apenas pela aparência das coisas. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando devo avançar, quando devo esperar e quando devo recuar. Pai, abençoa a minha casa, que a Tua paz visite cada ambiente, cada quarto, cada canto, cada pessoa que vive comigo. Onde houver tensão, traz mansidão. Onde houver silêncio pesado, traz diálogo sincero. Onde houver cansaço, traz renovação. Onde houver feridas antigas, traz cura no tempo certo. Protege minha família de conflitos desnecessários, de palavras duras, de decisões precipitadas e de tudo que tenta dividir aquilo que o Senhor deseja fortalecer. Que o amor não seja apenas sentimento, mas prática diária, paciência diária, perdão diário e cuidado diário. Senhor, eu também Te peço proteção sobre os meus caminhos. Guarda-me ao sair e ao voltar. Livra-me de perigos visíveis e invisíveis. Dá-me atenção, prudência e equilíbrio. Protege-me de acidentes, confusões, más intenções e escolhas impensadas. Que a Tua presença me acompanhe em cada lugar onde eu estiver. Que eu não entre em ambientes carregando medo, mas levando paz. Que eu não seja instrumento de briga, mas de equilíbrio. Que eu não espalhe peso, mas de esperança. E quando algo não sair como eu planejei, ajuda-me a não perder a fé. Quando uma resposta atrasar, ajuda-me a não endurecer o coração. Quando uma porta se fechar, ajuda-me a confiar que o Senhor continua guiando. Quando não entender o caminho, lembra-me que confiar não é saber tudo, é descansar em quem sabe. Hoje eu escolho confiar em Ti, não porque tudo está perfeito, mas porque o Senhor é fiel em todos os momentos. Senhor, nesta manhã eu entrego também as minhas emoções. Nem sempre eu acordo forte, nem sempre eu acordo animado. Há dias em que o corpo levanta, mas a alma parece querer ficar parada. Há dias em que o sorriso demora, em que a esperança parece baixa.
em que o coração está sensível por coisas que aconteceram ontem, por notícias recebidas, por palavras ouvidas, por ausências sentidas ou por preocupações que se acumulam. Mas eu creio que a tua presença alcança os lugares mais profundos de mim. O Senhor não cuida apenas do que eu faço. O Senhor cuida de quem eu sou por dentro. Toca nas minhas emoções com delicadeza. Eu não quero fingir diante de ti. Eu não preciso parecer forte quando estou cansado. Eu não preciso esconder minhas fragilidades, como se elas fossem vergonha. Diante do Senhor, eu posso ser verdadeiro. Posso dizer que às vezes tenho medo. Posso dizer que às vezes não sei o que fazer. Posso dizer que há momentos em que me sinto pequeno diante das responsabilidades. Mas também posso declarar que a tua graça é maior do que a minha fraqueza, e que o teu amor é mais profundo do que qualquer vazio. Renova em mim a coragem, não uma coragem barulhenta, orgulhosa ou impaciente, mas uma coragem tranquila, firmada na fé, a coragem de dar o primeiro passo, a coragem de pedir perdão quando for necessário, a coragem de recomeçar depois de errar, a coragem de dizer não ao que me afasta de ti, a coragem de dizer sim ao que me aproxima do teu propósito, a coragem de manter a paz mesmo quando o ambiente está difícil, a coragem de fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Senhor, ajuda-me a não carregar ofensas durante este dia. Se alguém me tratar com frieza, que eu não retribua com amargura. Se alguém me responder de forma dura, que eu não permita que isso domine o meu espírito. Se alguém não reconhecer meu esforço, que eu não perca meu valor por causa disso. Que eu não dependa da aprovação de todos para continuar fazendo bem. O meu coração precisa estar firmado em ti, não nos aplausos, não nas opiniões, não nas mudanças de humor das pessoas. Mas também me ensina a estabelecer limites com sabedoria. Ser bondoso não significa aceitar tudo. Ser paciente não significa permitir desrespeito. Ser espiritual não significa ignorar aquilo que precisa ser ajustado. Dá-me equilíbrio para amar sem me perder, ajudar sem me destruir, ouvir sem absorver tudo, servir sem viver esgotado. Que eu tenha um coração manso, mas também uma mente clara. Que eu seja humilde, mas não confuso. Que eu seja generoso, mas também prudente. Existem escolhas pequenas que parecem simples, mas podem mudar o rumo de muitas coisas. Existem palavras que podem abrir portas ou criar muros. Existem atitudes que podem aproximar ou afastar. Por isso eu peço, governa os meus impulsos. Não me deixe agir movido por raiva, carência, medo, vaidade ou pressão.
Que eu consulte o Senhor antes de responder, antes de decidir, antes de aceitar, antes de desistir. Que a minha vontade aprenda a se curvar diante da tua vontade. Que eu tenha sensibilidade para perceber as oportunidades de fazer o bem. Talvez hoje alguém precise de uma palavra simples. Talvez alguém precise de paciência. Talvez alguém precise de uma mensagem de esperança. Talvez alguém precise ser ouvido sem julgamento. Usa-me, Senhor, de forma simples e verdadeira. Que eu não passe por este dia tão distraído comigo mesmo, que eu não perceba quem precisa de cuidado ao meu redor. Faz de mim uma presença de paz nos lugares onde eu entrar. Senhor, eu também peço que o Senhor cuide das coisas que estão fora do meu alcance. As situações que eu já tentei resolver de várias formas e ainda parecem presas. Há pessoas que eu amo, mas não consigo mudar. Há respostas que eu gostaria de receber agora, mas ainda não chegaram. Há processos que parecem lentos. Há sonhos que parecem distantes. Hoje eu entrego tudo isso diante de ti. Não como quem desiste, mas como quem confia. Eu continuarei fazendo o que cabe a mim, mas descansarei sabendo que o resultado final está nas tuas mãos. E que ao longo deste dia eu me lembre de voltar a falar contigo. Que esta oração não seja o único momento de comunhão, mas o começo de uma conversa contínua. Que no meio do trabalho eu possa dizer: Senhor, me ajuda. Que no meio de uma decisão eu possa dizer: eu apresento diante de ti os planos que estão no meu coração. Alguns são grandes e me assustam. Outros são simples, mas importantes. Alguns eu conto para as pessoas. Outros eu guardo em silêncio, esperando o momento certo. O Senhor conhece cada sonho, cada desejo, cada projeto, cada semente que eu venho tentando cuidar. Nesta manhã, eu peço que o Senhor purifique minhas intenções. Que eu não busque apenas resultados, mas propósito. Que eu não queira apenas conquistas, mas uma vida alinhada com aquilo que agrada o teu coração. Abençoa os caminhos que estão de acordo com a tua vontade. Abre portas que me aproximem do bem, da verdade, da maturidade e da paz. Fecha portas que poderiam me afastar de ti, mesmo que aos meus olhos pareçam boas. Eu sei que nem tudo que brilha é bênção, nem tudo que chega rápido vem do Senhor, nem toda oportunidade merece ser abraçada. Por isso eu peço discernimento e submissão. Que eu não force aquilo que o Senhor está impedindo, que eu não rejeite aquilo que o Senhor está preparando. Senhor, quando eu pensar no futuro, não permita que o medo roube o meu presente. Muitas vezes eu gasto tanta energia tentando adivinhar o amanhã que deixo de viver com fidelidade hoje. Ajuda-me a cuidar deste dia com responsabilidade. Que eu faça bem o que está diante de mim. Que eu não despreze pequenos começos. Que eu não menospreze tarefas simples. Que eu não trate como inútil aquilo que o Senhor pode usar para me formar. Ensina-me a ser fiel no pouco, paciente no processo e grato em cada etapa. Eu peço força para vencer as tentações desse dia. Tentações de reclamar demais,
de desistir cedo, de responder mal, de perder tempo, de alimentar pensamentos negativos, de procurar atalhos que ferem a consciência, de agir por orgulho ou de me afastar da tua presença. Guarda o meu coração, que eu não brinque com aquilo que pode me enfraquecer, que eu não alimente aquilo que depois vou precisar vencer. Dá-me domínio próprio, clareza e firmeza espiritual. Pai, protege-me de ambientes e influências que drenam a minha fé, que eu saiba conviver com respeito, mas sem absorver tudo, que eu possa estar no mundo sem permitir que o mundo governe o meu interior. Que eu não me torne frio por causa da frieza dos outros, que eu não me torne agressivo por causa da agressividade ao redor, que eu não perca a esperança por causa das notícias ruins, que eu não perca a ternura por causa das decepções. Mantém vivo em mim um coração sensível, mas fortalecido. Senhor, eu também quero te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que comecei meus dias sem lembrar de ti. Perdão pelas vezes em que corri tanto atrás de soluções que esqueci de buscar direção. Perdão pelas palavras que feriram, pelas atitudes impensadas, pelos julgamentos rápidos, pela falta de paciência, pela ingratidão escondida, pela fé pequena diante de um Deus tão grande. Eu não digo isso para me condenar, mas para me alinhar. Lava o meu coração, renova a minha disposição, dá-me a graça de recomeçar com humildade. Que este dia seja diferente, não porque tudo ao redor mudou, mas porque algo dentro de mim foi reposicionado. Que eu comece esta manhã sabendo que sou cuidado pelo Senhor, que eu carregue essa verdade quando estiver no trânsito, no trabalho, na escola, em casa, nas conversas, nos compromissos, nos momentos de silêncio e até nos imprevistos. Que a paz que vem de ti não dependa de circunstâncias perfeitas, que ela seja uma âncora quando o vento soprar. Pai, se hoje eu encontrar obstáculos, dá-me sabedoria. Se eu encontrar atrasos, dá-me paciência. Se eu encontrar críticas, dá-me maturidade. Se eu encontrar portas abertas, dá-me humildade. Se eu encontrar portas fechadas, dá-me confiança. Se eu encontrar pessoas difíceis, dá-me mansidão. Se eu encontrar boas notícias, dá-me gratidão. Se eu encontrar desafios inesperados, dá-me firmeza em cada situação. Que eu não perca a consciência de que o Senhor está comigo. Eu declaro sobre esta manhã que ela pertence ao Senhor. Declaro que minha mente não será território do medo. Declaro que minhas palavras serão guiadas pela sabedoria. Declaro que minhas escolhas serão iluminadas pela tua direção. Declaro que meu coração não ficará preso ao que passou, nem desesperado pelo que ainda não chegou. Hoje eu recebo a graça suficiente para este dia. Hoje eu caminho com fé. Hoje eu escolho falar com Deus antes de falar com o mundo. Senhor, enquanto este dia se abre diante de mim,
Eu quero pedir que o Senhor me ajude a enxergar beleza nas coisas simples. Às vezes eu fico tão focado no que falta que deixo de perceber o que já recebi. Às vezes eu reclamo do peso das responsabilidades, mas esqueço que muitas delas também são sinais de vida, de oportunidade, de família, de trabalho, de aprendizado e de crescimento. Ensina-me a viver com gratidão. Não uma gratidão superficial, mas uma gratidão que nasce da certeza de que o Senhor está presente até nos detalhes comuns. Obrigado pelo alimento, pelo teto, pelas pessoas que caminham comigo, pelas chances de aprender, pelas portas que já se abriram, pelos livramentos que eu vi e também por aqueles que nem percebi. Obrigado porque o Senhor me sustentou em dias que eu achei que não conseguiria. Obrigado porque muitas tempestades passaram e eu ainda estou aqui. Obrigado porque o Senhor não me abandonou quando eu estive confuso, cansado ou distante. A tua misericórdia me alcançou, me levantou e me trouxe até esta manhã. Pai, coloque em mim um espírito de excelência, mas livra-me do perfeccionismo que adoece. Que eu faça o melhor com o que tenho, sem me destruir por não conseguir controlar tudo. Que eu seja responsável, mas não escravo da cobrança. Que eu seja dedicado, mas não dominado pela necessidade de provar valor. O meu valor não vem apenas do que eu produzo, do que eu alcanço, do que os outros dizem, ou do quanto eu consigo realizar. O meu valor está em ser amado por Ti, criado por Ti e sustentado pela Tua graça. Senhor, abençoa também as pessoas que cruzarem o meu caminho hoje. Que eu não veja ninguém como obstáculo, número ou problema. Que eu consiga enxergar vidas, histórias, lutas e necessidades. Dá-me paciência com quem está aprendendo, compaixão com quem está ferido, firmeza com quem precisa de limites e humildade para reconhecer quando eu também preciso melhorar. Que eu não espalhe irritação só porque estou cansado. Que eu não desconte nos outros aquilo que preciso entregar ao Senhor em oração. Eu peço que o Senhor cuide das minhas finanças, dos meus recursos e das minhas necessidades materiais. Dá-me sabedoria para administrar o que chega às minhas mãos. Afasta de mim decisões precipitadas, gastos movidos por emoção, comparações que levam ao descontrole e medo que paralisa. Ajuda-me a trabalhar com honestidade, planejar com prudência e confiar que o Senhor sabe suprir de acordo com a Tua vontade no tempo certo. Que eu não coloque minha segurança no dinheiro, mas também não negligencie a responsabilidade de cuidar bem daquilo que recebo. Pai, toca na minha saúde, no meu corpo, na minha mente e no meu descanso. Que eu não trate meu corpo como máquina, nem minha mente como depósito de preocupações. Ajuda-me a respeitar limites, a buscar equilíbrio, a cuidar do que precisa de cuidado e a pedir ajuda quando for necessário. Que a oração fortaleça minha alma e que eu também tenha sabedoria para tomar atitudes saudáveis no cotidiano. Que eu não viva no excesso nem na negligência. Que eu aprenda a viver com sobriedade, paz e disciplina. Senhor, visita especialmente quem está ouvindo esta oração com o coração cansado. Talvez essa pessoa tenha acordado sem ânimo, enfrentando uma luta que ninguém vê. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro pedindo socorro ao céu. Que ela sinta agora o Teu cuidado. Que a paz do Senhor entre na casa, no quarto, no trabalho, no caminho, onde quer que essa pessoa esteja. Que ela não se sinta esquecida.
Que ela saiba que ainda existe esperança, que ainda há direção, que ainda há graça para hoje. Eu te peço, Pai, que nenhuma palavra de condenação domine este dia, que acusações internas sejam silenciadas pela verdade do Teu amor, que arrependimento se transforme em aprendizado, que erros não virem identidade, que perdas não roubem toda esperança, que atrasos não sejam confundidos com abandono, que o coração aprenda a descansar sem desistir, esperar sem se desesperar e continuar sem endurecer. Senhor, quando eu sentir vontade de reclamar, lembra-me de agradecer. Quando eu sentir vontade de desistir, lembra-me de respirar e dar mais um passo. Quando eu sentir vontade de responder com dureza, lembra-me da mansidão. Quando eu sentir vontade de agir por impulso, lembra-me da sabedoria. Quando eu sentir vontade de olhar apenas para o problema, lembra-me de olhar para Ti. Que eu atravesse este dia com consciência espiritual, sabendo que cada momento pode ser vivido na Tua presença. Que minhas mãos sejam abençoadas para construir, ajudar, trabalhar e cuidar. Que meus olhos sejam abençoados para enxergar com esperança. Que meus ouvidos sejam abençoados para ouvir o que edifica. Que meus pés sejam abençoados para caminhar por caminhos de paz. Obrigado, porque muitas tempestades passaram e eu ainda estou aqui. Obrigado, porque muitas tempestades passaram e eu ainda estou aqui. Obrigado, porque o Senhor não me abandonou quando eu estive confuso, cansado ou distante. A Tua misericórdia me alcançou, me levantou e me trouxe até esta manhã. Pai, coloque em mim um espírito de excelência, mas livra-me do perfeccionismo que adoece. Que eu faça o melhor com o que tenho, sem me destruir por não conseguir controlar tudo. Que eu seja respontado, não devo ceder. Pai amado, ao chegar ao final desta oração, eu quero selar este dia na Tua presença. Que as palavras que foram ditas aqui não fiquem apenas no momento da oração, mas acompanhem cada passo desta jornada. Que quando eu levantar e seguir para as minhas tarefas, eu não esqueça que falei contigo antes de tudo. Que eu não viva como alguém abandonado à própria sorte, mas como alguém guiado, sustentado e amado pelo Senhor. Que esta manhã seja marcada por uma decisão simples e poderosa. Eu não começo o dia sem Deus. Senhor, coloca paz dentro de mim, antes que eu procure paz fora. Coloca ordem nos meus pensamentos, antes que eu tente organizar o mundo ao meu redor. Coloca amor nas minhas palavras, antes que eu entre em conversas difíceis. Coloca humildade nas minhas atitudes, antes que eu tome decisões importantes. Coloca fé no meu coração, antes que eu enfrente aquilo que ainda não entendo. Que o meu interior esteja alinhado com o céu, porque quando o coração está em Ti, até os desafios podem ser enfrentados com outra força. Eu declaro que este dia será vivido debaixo da Tua graça. Não declaro ausência de desafios, mas declaro presença de Deus em
declaro que tudo acontecerá exatamente como eu quero. Mas declaro que confio na tua vontade, no teu cuidado e na tua sabedoria. Não declaro controle sobre todas as situações, mas declaro entrega, e há poder na entrega quando ela é feita com fé. Há descanso quando eu paro de tentar carregar o que pertence ao Senhor. Há renovo quando eu permito que o Pai conduza meus passos. Guarda-me de decisões tomadas no medo. Guarda-me de palavras ditas na raiva. Guarda-me de caminhos movidos por pressa. Guarda-me de alianças que confundem, de ambientes que enfraquecem, de hábitos que roubam minha paz e de pensamentos que diminuem a minha fé. Que eu seja protegido não apenas de perigos externos, mas também daquilo que, dentro de mim, precisa ser curado, amadurecido e transformado. Senhor, abençoa o meu dia com sabedoria. Que eu saiba reconhecer o que é prioridade. Que eu não desperdice energia com aquilo que não edifica. Que eu não perca a paz tentando agradar a todos. Que eu não abandone o que é importante por causa do que é urgente. Que eu tenha clareza para realizar minhas tarefas, tranquilidade para lidar com imprevistos e sensibilidade para perceber a tua direção nas pequenas coisas. Abençoa quem está ouvindo esta oração comigo. Abençoa a casa dessa pessoa, a família, o trabalho, os estudos, os caminhos, os pensamentos, os projetos, a saúde, as emoções e as decisões. Que cada vida alcançada por esta oração seja tocada por uma paz que não depende das circunstâncias. Que cada coração encontre força para continuar. Que cada pessoa receba ânimo para enfrentar o dia com fé. Que ninguém saia deste momento igual entrou. Que algo seja renovado por dentro, segundo a tua vontade e no tempo certo do Senhor. Pai, se hoje houver lágrimas, que elas sejam acolhidas por ti. Se houver sorrisos, que sejam acompanhados de gratidão. Se houver luta, que venha também força. Se houver espera, que venha paciência. Se houver resposta, que venha humildade. Se houver silêncio, que venha confiança em tudo. Que o Senhor seja o centro. Que o meu coração não se afaste de ti quando as coisas estiverem difíceis. Nem se esqueça de ti quando as coisas estiverem bem. Eu recebo este dia como presente e responsabilidade. Quero vivê-lo com fé, com amor, com coragem e com sabedoria. Quero ser melhor do que fui ontem. Quero aprender com o que passou, cuidar do que tenho hoje e confiar no que o Senhor está preparando. Que eu não caminhe olhando apenas para baixo, preso ao peso da rotina, mas que eu levante os olhos e me lembre de que o céu continua sobre mim. A graça continua disponível e a presença do Senhor continua comigo. Em nome da minha fé, eu entrego a manhã, a tarde e a noite. Entrego o começo, o meio e o fim. Entrego o que sei e o que não sei. Entrego o que posso controlar e o que está totalmente fora das minhas mãos. Que este dia seja guiado por Deus, guardado por Deus e usado por Deus para o bem. Que a minha vida seja instrumento
minhas escolhas honrem o Senhor, que meu coração permaneça firme. E agora, com fé, eu declaro, Senhor, que o meu dia, Senhor, guarda minha mente, Senhor, fortalece meu coração, Senhor, abençoa meus caminhos, Senhor, usa minha vida para o bem. Eu não começo este dia sozinho, eu começo este dia contigo. E se Deus está comigo, eu posso avançar com confiança, serenidade e esperança.